minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desse segundo domingo do tempo da Quaresma. Hoje, 28 de fevereiro de 2021, último dia do nosso segundo mês desse ano, que nos desafia a vivermos com muita fé para nos livrarmos desses males que assolam o mundo, da desigualdade, desses males da doença, desses males onde a falta de Deus tem se revelado constante no meio dos seus filhos. Então que, através dos projetos de evangelização, cheguem até os corações dos filhos de Deus um pouco da mensagem que Jesus vem nos trazer, um pouco do conforto que nós precisamos para as nossas angústias e as nossas aflições. Convido você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, a nos unirmos neste momento como filhos e filhas de Deus, para de maneira mais cristã vivenciarmos este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos pedindo a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Na liturgia de hoje, o evangelista Marcos se refere que Jesus levou com ele 3 dos seus discípulos ao monte para rezar, e diante aos olhos desses discípulos, Jesus se transfigurou. A transfiguração de Jesus se tornou tão resplandecente aos olhos dos discípulos que eles viram a glória de Deus ali ser manifestada. Vamos juntos acompanhar o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhe Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É neste mistério de luz
que hoje a liturgia nos convida a fixar o nosso olhar. Hoje vemos o relato sobre a transfiguração de Jesus, que acontece um pouco tempo depois do seu sofrimento, do seu martírio, do seu sacrifício de cruz vir a acontecer. Transfiguração se define também como a manifestação de Jesus aos seus discípulos de que ele realmente era o Filho de Deus enviado pelo Pai. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele é realmente o Deus conosco, a manifestação da ternura e da misericórdia do Pai que nos criou entre os homens. Então Jesus veio se revelando a sua intimidade com o divino, o seu lado divino também. Aqueles 3 discípulos foram chamados para irem com ele àquele monte onde ele deveria rezar e também onde ele fez, de certa forma, uma conferência sobre tudo aquilo que já havia realizado e aquilo que ainda haveria de realizar no meio dos homens, conforme os desígnios, conforme os projetos de Deus. Ao virem junto com Jesus Elias e Moisés, os discípulos, mesmo sem entender tudo aquilo que estava ali acontecendo, Pedro, na sua impetuosidade, pede ao mestre que eles construam tendas e fiquem ali para que ele não seja submetido ao sofrimento que haveria de passar. Pedro, mesmo de forma ignorante, queria e tentou ali livrar Jesus de tudo aquilo que haveria de se cumprir em sua vida, através do sacrifício, através do sofrimento, através da sua morte na cruz. Aquele momento de transfiguração já reflete aos discípulos também o momento da ressurreição, o momento da vitória de Jesus sobre a morte e sobre a cruz, que representa para nós todos os nossos pecados cometidos, todas as nossas faltas, todos os nossos desagravos e tudo aquilo que fizemos que deixou Deus entristecido conosco. Olhemos também que os discípulos, ao verem aquele resplandecer de Jesus, aquela claridade que se fez presente sobre o corpo de Jesus, deixou suas vestes tão brancas que não se comparava a nenhuma roupa ou peça de roupa que pudesse ter sido da melhor forma lavada, da melhor forma cuidada. Ou seja, foi algo realmente inimaginável aos olhos dos homens. Jesus pede que eles não revelem a ninguém isso que eles presenciaram, porque não era o momento ainda, e muitos, assim como os apóstolos ali presentes, também não entenderiam o que Deus estava realizando no meio dos homens. No rosto transfigurado de Jesus brilha um raio de luz divina que ele conservava sempre no seu íntimo. Esta mesma luz resplandecerá no rosto de Cristo no dia da sua ressurreição. Neste sentido, a transfiguração manifesta-se como uma antecipação daquilo que nós nos revestiremos quando tudo se consumar em todos. E aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos realmente celebrando o mistério pascal. Peçamos a Maria, nossa Mãe da Misericórdia, para que sempre nos auxilie na nossa caminhada e nos ajude a seguir os seus passos, a seguir as suas atitudes, aceitando o plano que Deus tem para a vida de cada um de nós e colocando sempre
o amor de Deus, a misericórdia de Deus, à frente de tudo aquilo que realizamos, assim como ela o fez. Ela entendeu o significado e a importância das suas ações no momento em que foi anunciada como mãe da nossa misericórdia, como mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo como homem para nos trazer a salvação dos nossos pecados. Peçamos sempre a sua intercessão e roguemos a ela que nunca nos desampare na nossa caminhada. Amém? Vamos agora, com muita fé e devoção, rezarmos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Desejamos a todos vocês um bom e santo domingo, que seja um dia que se transforme em louvores e glória ao Pai que nos criou. E que por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Ele sempre nos envie as suas bênçãos. Obrigado a você que nos acompanhou durante esses minutos de oração e partilha da Palavra de Deus. E não esqueça de deixar a sua curtida, deixar o seu like e também de compartilhar nas suas redes sociais, em seus grupos de amigos e familiares, este nosso projeto de evangelização. Que por intermédio da nossa Mãe da Misericórdia desça sobre nós as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.